o soldado que presenciou os últimos momentos de Jesus. Agora o centurião e aqueles que estão com ele, guardando Jesus. Quando viram o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e cheios de reverência e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. O centurião, um oficial comandante do exército romano, estava aos pés da cruz, testemunhando a agonia da crucificação, enquanto Jesus exalava seu último suspiro. Nesse momento, o mundo ao redor experimentou uma transformação dramática. O centurião, homem de poder e autoridade, viveu uma revelação extraordinária, enxergando para além do ordinário. Ao reconhecer a notável natureza do homem diante dele, o centurião, um líder militar respeitado, oferece uma perspectiva profunda sobre as estruturas sociais e militares da Roma antiga. Este centurião não era apenas um observador passivo. Ele desempenhava um papel crucial nos eventos que se desenrolavam diante dele. O papel do centurião ganha destaque ao revelar não apenas sua rigidez e justiça, típicas de um líder militar romano, mas também sua capacidade de discernir o extraordinário na pessoa de Jesus Cristo. Este homem, encarregado de supervisionar um dos eventos mais cruciais da história, transcende sua posição como mero executor e torna-se parte integrante da narrativa impactante da crucificação de Cristo. Neste momento singular, o centurião não apenas testemunha, mas reconhece a singularidade daquele homem que pende da cruz, oferecendo uma visão profunda sobre a interseção entre poder, autoridade e a manifestação divina no curso da história. Os evangelhos descrevem eventos marcantes na terra quando Jesus morreu. O céu escureceu e um terremoto agitou a paisagem. Em meio a esses fenômenos, o centurião fez uma profunda constatação sobre Jesus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esta declaração é notável, vindo de uma fonte improvável para uma confissão de fé em Jesus, um oficial romano. O papel rotineiro de um centurião na crucificação transforma-se em um momento de despertar espiritual, destacando um tema recorrente nas narrativas bíblicas: a presença de Deus em lugares inesperados e em pessoas inusitadas. O centurião, representante da autoridade romana e das crenças pagãs, reconhece a divindade de Jesus. Este encontro revela como a vida e morte de Jesus tiveram um impacto duradouro, influenciando não apenas seus seguidores, mas também aqueles alheios aos seus ensinamentos. A compreensão do centurião durante a crucificação serve como um testemunho poderoso do poder transformador da mensagem de Jesus e da natureza universal de seu apelo. A cena da crucificação ocorreu em Gólgota, frequentemente chamado de o lugar da caveira. Este local, além dos muros de Jerusalém, era conhecido por suas execuções brutais. Aqui, os romanos realizavam suas execuções, incluindo a de Jesus. A atmosfera em Gólgota durante a crucificação era densa, carregada de escuridão e caos. O ar estava impregnado de emoções diversas: a tristeza dos seguidores de Jesus, a indiferença dos soldados romanos encarregados da execução e uma tensão palpável entre os observadores. Lucas 23, versículo 27, menciona uma grande multidão, especialmente mulheres, que lamentavam a sentença de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela, havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Era comum que um grande número de pessoas acompanhasse um prisioneiro condenado à morte por crucificação. Esse cortejo pretendia ser uma exibição pública, liderado por um guarda romano carregando um cartaz com o nome e a acusação do condenado. Enquanto se dirigiam ao local da crucificação, intimidavam o nome do homem e seu crime, criando uma atmosfera de angústia e solenidade.
O centurião, tendo autoridade sobre a situação, geralmente não seguia o caminho mais rápido, buscando garantir que o maior número de pessoas testemunhasse como o Império Romano lidava com seus opositores. Não surpreendentemente, essa experiência moldou a perspectiva do centurião em relação a Jesus. Sua resposta, ainda surpreendente para muitos até hoje, foi: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Um apelo incomum, considerando a brutalidade com a qual Jesus estava sendo tratado. Quando as mulheres testemunharam o sofrimento de Jesus, algumas lamentaram a mensagem que ele lhes transmitiu com franqueza. Não chorem por mim, chorem por aqueles que rejeitam. Essas palavras ganham uma importância especial, sendo o último discurso conectado do Salvador antes de sua passagem. Enquanto Jesus pendia na cruz ao lado de dois criminosos, a atmosfera entre a multidão era uma mistura complexa de zombaria, tristeza e confusão. Alguns zombavam dele, lançando insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que vai destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-se, desça da cruz se você é o Filho de Deus. A zombaria não se limitava apenas a vê-lo como um salvador, mas também zombavam dele como um rei e o Filho de Deus. Agiam como se acreditassem nele apenas se ele fizesse o que diziam. No entanto, o fato de ele não ter se salvado é, ironicamente, a razão pela qual pode salvar outros. O amor manteve Jesus na cruz, e não eram os pregos que o seguravam, mas sim um compromisso inabalável com o propósito divino. Embora tenham ocorrido muitos momentos terríveis durante a agonia de Jesus na cruz, este, sem dúvida, destaca-se como um dos pontos mais baixos. Até mesmo os ladrões crucificados ao lado dele zombaram dele da mesma maneira. Entre os 3 homens crucificados, Jesus foi colocado na posição mais baixa, forçado a suportar essa provação sozinho. As pessoas zombavam dele, contrastando profundamente com a visão de alguns que, ao vê-lo sofrer, reconheceram: este era o Filho de Deus. Embora o uso do verbo era para descrever Jesus como o Filho de Deus seja destacado como incorreto, a verdade incontestável permanece: Jesus é o Filho de Deus. Mesmo após sua morte, há relatos de alguns indivíduos que acreditam que os soldados, que foram carrascos do nosso Salvador, foram verdadeiramente convertidos pelos milagres que testemunharam, conforme Cristo orou por eles, como registrado em Lucas 23, versículo 34. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. A ideia de alguém orar por aqueles que estão lá para executá-los é impactante. A declaração feita pelo centurião ganha uma importância significativa, especialmente no contexto da crucificação de Jesus. Proveniente de um centurião romano, uma figura que representa o paganismo romano, o reconhecimento do centurião sobre a natureza divina de Jesus destaca a universalidade do impacto da crucificação, tocando mesmo aqueles que à primeira vista poderiam ser considerados distantes da fé em Cristo. O reconhecimento do centurião de que Jesus era o Filho de Deus foi extraordinário, representando uma compreensão profunda da natureza divina de Jesus. Curiosamente, isso era algo que mesmo alguns dos próprios seguidores de Jesus não tinham visto totalmente. A compreensão do centurião surgiu após testemunhar os eventos sobrenaturais que cercaram a morte de Jesus, como o terremoto e outros fenômenos. Esses acontecimentos foram tão poderosos e excepcionais que levaram o centurião, um soldado provavelmente endurecido e experiente, a um momento de admiração e compreensão. O fato de esse conhecimento ser reconhecido por um não-judeu, um representante do Império Romano muitas vezes visto como opressivo para o povo judeu, destaca a natureza universal da mensagem e missão de Jesus. Isso sugere que a mensagem de Jesus não era exclusiva para os judeus, mas para toda a humanidade, incluindo os gentios.
Este incidente também aponta para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o reconhecimento do Messias pelas nações, não apenas pelos judeus. A declaração do centurião é reveladora, não apenas pela autoridade que ele detinha como oficial romano, mas pela profunda compreensão espiritual que emergiu naquele momento crucial. Isso ressalta a capacidade transformadora da mensagem de Jesus, transcendendo barreiras culturais e sociais. Na caótica cena de Gólgota, fica evidente quão profundamente a morte de Jesus afetou uma ampla gama de pessoas, desde seus seguidores mais próximos até um soldado romano. Isso se tornou um testemunho poderoso da identidade de Jesus como o Filho de Deus, revelando que mesmo aqueles de fora do círculo de seguidores puderam reconhecer a verdade sobre quem ele era, especialmente diante de sinais milagrosos. A crucificação, inicialmente um momento de grande tristeza e significado, tornou-se uma virada não apenas na história religiosa, mas também na vida de pessoas como o centurião, que testemunhou esses últimos minutos transformadores de Jesus. O que levou o centurião a ver a morte de Jesus, conforme descrito no Evangelho, foi acompanhado por uma série de eventos extraordinários. Esses eventos enfatizaram o significado do momento, marcando a morte de Jesus como um evento de grande espiritualidade e importância. Uma das ocorrências mais notáveis foi um período de escuridão que envolveu a terra. Por volta do meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, quando o sol deixou de brilhar. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. Lucas, capítulo 23, versículo 44. Essa escuridão, que persistiu por várias horas, foi um acontecimento extraordinário e marcante, servindo como um pano de fundo dramático para a crucificação e simbolizando a gravidade do momento. Outro evento de grande significado foi um terremoto. Naquele momento, a cortina do templo foi rasgada de cima a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus capítulo 27, versículo 51. Este terremoto foi uma manifestação física poderosa do caos e do significado da morte de Jesus, indicando que algo extraordinário e que mudaria o curso do mundo havia acontecido. Um dos eventos mais simbólicos desse momento foi o rasgo da cortina no templo. Essa cortina separava o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo, onde se acreditava que a presença de Deus habitava, do restante do templo. O rasgo de cima a baixo, quando Jesus morreu, simbolizou o fim da antiga aliança e o estabelecimento de uma nova maneira de se aproximar de Deus. Esse ato significou que, por meio da morte de Jesus, a barreira entre Deus e a humanidade foi removida. Indicava que todas as pessoas agora poderiam ter acesso direto a Deus, não apenas o sumo sacerdote ou alguns escolhidos. Esses fenômenos, as trevas, o terremoto e o rasgo da cortina do templo, não foram eventos aleatórios. Eles foram profundamente simbólicos, marcando a morte de Jesus como um momento singular na história da humanidade, representando não apenas uma mudança nas circunstâncias físicas, mas também uma transformação espiritual e um novo modo de relacionamento entre Deus e as pessoas. Esses eventos significaram a quebra de antigas barreiras e o início de uma nova era no relacionamento entre Deus e a humanidade. Os primeiros cristãos interpretaram esses acontecimentos como sinais de Deus, afirmando o significado da missão de Jesus, seu sacrifício e a natureza transformadora de sua morte. O centurião, ao contemplar as 7 últimas palavras de Jesus, pode ter vivenciado uma tremenda experiência diante dessa manifestação divina. Aqui estão as 7 últimas expressões de Jesus Cristo na cruz, registradas nas Escrituras. Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34.
Jesus de Nazaré olha da cruz momentos depois de ser crucificado entre dois criminosos. Ele vê os soldados que o insultaram, o açoitaram e torturaram antes de pregá-lo na cruz. Nesse instante, ele pronuncia estas palavras, demonstrando uma compaixão que transcende a brutalidade que sofre. O primeiro apelo ao Pai por perdão revela a essência da mensagem de Jesus: o amor e a misericórdia, mesmo diante da crueldade. Esse momento pode ter sido profundamente impactante para o centurião, testemunhando a compaixão divina no meio da agonia. Os sumos sacerdotes e Pilatos reconheceram que o haviam denunciado por inveja. Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Marcos capítulo 15, versículo 10. Essa revelação destaca a mesquinhez que motivou a entrega de Jesus às autoridades. Mesmo no meio da traição e da dor corporal, o amor de Jesus triunfa e ele implora a seu Pai por perdão. Em sua segunda palavra, Jesus expressa a promessa divina: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Agora, não são apenas os líderes religiosos ou os soldados que zombam de Jesus, mas até mesmo um dos criminosos, indicando uma contínua zombaria. No entanto, o criminoso à direita fala por Jesus, reconhecendo que os dois criminosos estão recebendo seu merecido, enquanto Jesus não fez nada de errado. Voltando-se para Jesus, ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, versículo 42. Ignorando sua própria dor, Jesus responde com misericórdia, vivenciando sua própria bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa resposta revela a profundidade da compaixão de Jesus, oferecendo perdão e esperança, mesmo no meio da agonia da crucificação. A segunda palavra de Jesus sobre perdão, mais uma vez, é dirigida a um criminoso, mencionado no Evangelho de Lucas. Nessa ocasião, Jesus demonstra sua divindade ao abrir as portas do paraíso para um pecador arrependido. A terceira palavra de Jesus é dirigida à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois ao discípulo amado: eis aí tua mãe. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Neste momento angustiante, Jesus e Maria estão reunidos. Imagina-se a dor que deve ter preenchido o coração de Maria ao ver seu filho carregando a cruz e, posteriormente, testemunhar sua crucificação. Os entes queridos de Jesus estão presentes ao pé da cruz, como registrado no Evangelho de João, onde há 4 ao todo: Maria, sua mãe, João, o discípulo amado, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus dirige sua terceira palavra à sua mãe, Maria, e ao discípulo João, a única testemunha ocular entre os evangelistas. A quarta palavra de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? É registrada tanto em Mateus 27, versículo 46, quanto em Marcos 15, versículo 34. Esta é a única expressão que aparece em mais de um evangelho e é uma citação do Salmo 22, versículo 1. Jesus proclama essa frase durante a hora 9, após 3 horas de escuridão na Judéia, cumprindo a profecia messiânica do servo sofredor do Senhor. Isaías 53, versículo 12. Esse lamento angustiado destoa fortemente das primeiras 3 palavras, mostrando o distanciamento de Jesus de seu Pai. A quinta palavra está em João capítulo 19, versículo 28. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Aqui fica patente a natureza humana de Jesus. Não era uma reclamação ou um pedido, mas uma afirmação clara de que ele era de carne e osso, tinha fome e sede como todos os humanos. E é por isso que ele se compadece de nós, pois ele conhece todas as nossas dores. A sexta palavra ocorre quando Jesus recebe o vinho e declara: está consumado.
Ele inclina a cabeça e entrega seu espírito. João capítulo 19, versículo 30. O Evangelho de João continua em João 19, versículos 33 e 34, indicando que ao chegarem a Jesus e constatarem que ele já estava morto, decidiram não quebrar suas pernas. Esta sexta palavra é o reconhecimento de Jesus de que sua agonia terminou e sua missão foi cumprida. Ele obedece ao Pai e expressa seu amor pela humanidade, redimindo-nos por meio de sua morte na cruz. A sétima palavra de Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, é proferida em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Essa última expressão de Jesus é um eco do Salmo 31, versículo 5. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Essas palavras finais de Jesus, dirigidas ao Pai Celestial pouco antes de sua morte, destacam sua natureza extraordinária. Este não era um homem comum. Suas últimas palavras eram carregadas de significado, revelando seu caráter, cumprindo profecias e impactando profundamente aqueles que testemunharam sua crucificação. Ao examinar essas palavras finais e reações ao seu redor, somos confrontados com uma mistura complexa de sentimentos humanos, emoções e propósito divino. Os últimos momentos e palavras de Jesus fornecem insights profundos sobre seu caráter, sua compaixão ao cumprir sua missão e sua profunda conexão com o sofrimento humano. As reações variadas daqueles ao seu redor refletem o amplo espectro da resposta humana à intervenção divina, desde a descrença e indiferença até o espanto e o reconhecimento da verdadeira natureza de Jesus. Esses momentos finais encapsulam a grandiosidade da mensagem e missão de Jesus, que transcende as fronteiras da compreensão humana com impacto eterno. Pouco antes da morte de Jesus, os soldados romanos estavam apostando em suas roupas. Ao crucificar Jesus, eles pegaram suas vestes, dividindo-as em 4 partes, uma para cada soldado, e deixaram a túnica, que era sem costura e valiosa, intacta. Em João 19, versículos 23 e 24, relata-se que os soldados decidiram não rasgá-la, optando por sorteá-la entre eles. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Agora, o centurião admite que aquele que foi crucificado era inocente das acusações feitas contra ele. Essa revelação traz uma mistura de emoções, questionando como um homem inocente poderia ser condenado e considerado inocente no mesmo dia. Jesus seguiu a vontade do Senhor, indo à cruz por todos, morrendo por aqueles que buscam um caminho para o Pai. Após a morte de Jesus, José de Arimateia, também discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e o pedido foi concedido. A ausência de mais informações sobre o centurião levou a diversas interpretações. Algumas especulações sugerem que ele poderia ter se tornado um crente em Cristo devido à sua singular compreensão durante a crucificação. No entanto, é importante observar que essas ideias não têm base direta na Bíblia. São construídas a partir de histórias e interpretações que surgiram mais tarde no cristianismo. No rescaldo da crucificação de Jesus, que é detalhada com eventos como sua ressurreição e aparições, o destino do centurião, que testemunhou os últimos momentos de Jesus e reconheceu sua natureza divina, permanece um mistério. Se isso não fosse suficiente para transformar a vida do centurião, 4 eventos extraordinários ocorreram após a morte de Jesus.
Em primeiro lugar, houve um terremoto, indicando uma resposta da própria criação à morte de Jesus. As rochas foram divididas, evidenciando a perturbação da natureza diante da morte do Filho de Deus. Em segundo lugar, os túmulos foram abertos, conforme registrado exclusivamente por Mateus, em Mateus 27, versículos 52 e 53. Muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Esses santos ressuscitados entraram na Cidade Santa e apareceram para muitos. Enquanto os terremotos podem danificar túmulos esculpidos em pedra, a elevação dos corpos sugere uma ação direta de Deus, implicando que ele estava por trás do terremoto. Esses eventos extraordinários, desencadeados pela morte de Jesus, apontam para uma dimensão sobrenatural que vai além das explicações geológicas. Eles destacam o impacto cósmico e espiritual do sacrifício de Jesus, transcendendo os limites da compreensão humana. Não seria um evento incomum, mas junto com a abertura de túmulos, este é mais um testemunho significativo do significado da crucificação de Jesus. Outro terremoto em breve testemunhará mais um evento divino significativo, a ressurreição de Jesus. O relato único de Mateus sobre esses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que Jesus alcançou na cruz. Os que foram ressuscitados são descritos literalmente como aqueles que haviam adormecido, uma expressão idiomática comum no Novo Testamento para se referir a pessoas que morreram, mas cujo destino eterno está seguro. Com o testemunho inicial da ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém, temos um testemunho impressionante do trabalho realizado por Jesus na cruz e depois de sua ressurreição. A expressão povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, selecionados para testemunhar milagres. Sua aparição ao povo em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz e da declaração de sua vitória sobre a morte em sua ressurreição. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos. A ressurreição desses santos é uma antecipação da ressurreição a qual todos os crentes podem aguardar através da morte de Jesus. Chegou o dia, um dia em que a morte foi derrotada pela própria morte e pela ressurreição, tornando possível a vida eterna. O terceiro sinal divino foi a divisão do véu do templo, enquanto o quarto foi a escuridão que cobriu toda a terra. Se todos esses eventos dramáticos não foram suficientes para convencer o centurião do que ele testemunhou, ele também presenciou a resposta da criação. O centurião ficou chocado ao ser testemunha de um evento tão dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca havia visto algo semelhante antes. Isso teve um impacto sobre ele quase inimaginável. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram extremamente assustados. Embora o centurião e seu grupo de soldados estivessem familiarizados em lidar com o medo, agora estavam experimentando puro terror. De acordo com uma tradição do púlpito, o nome do centurião era Longinos, e ele teria se tornado um devoto seguidor de Jesus, pregando o Evangelho e morrendo como mártir. No entanto, não temos confirmação se isso realmente aconteceu. O que sabemos é que a verdade tem uma maneira de permanecer no coração de uma pessoa. A cruz de Jesus possui um poder transformador único sobre o indivíduo. O centurião começou o dia como um oficial romano, encarregado de supervisionar uma crucificação. Mas ao final do dia, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Deus já havia tomado a iniciativa na salvação, e Cristo deu a sua vida por cada pessoa. Agora a decisão estava nas mãos do indivíduo.
As testemunhas oculares foram capazes de reconhecer que aquela não era uma morte comum e que o homem em questão não era ordinário. As declarações precisas de Jesus confirmaram sua verdadeira identidade e a capacidade do centurião de reconhecê-la, especialmente no momento de sua morte, é extraordinária. Mesmo com a ressurreição de Jesus, houve aqueles que se recusaram a reconhecê-lo como o Filho de Deus. No entanto, o centurião e seus companheiros foram capazes de reconhecer que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A história do centurião romano, que testemunhou os últimos minutos de Jesus, serve como um poderoso lembrete do impacto profundo que testemunhar um momento tão singular pode ter nas crenças e perspectivas. Esse homem, um símbolo da autoridade e do poder romano, estava no epicentro da história e da fé, finalmente proclamando com verdade que este era o Filho de Deus. A história do centurião romano nos desafia a considerar como nossos encontros com eventos significativos da vida podem transformar-nos. Ela nos convida a permanecer abertos a momentos de revelação e mudança, lembrando-nos de que a verdade e a compreensão podem emergir dos lugares mais inesperados e das pessoas. Essa narrativa não é apenas uma recontagem histórica, é uma história atemporal sobre o poder do reconhecimento e o potencial para transformação em cada um de nós. Ao refletir sobre a história do centurião romano, podemos orar para que Deus abra nossos corações e mentes, permitindo-nos ver a verdade mesmo nos momentos turbulentos da vida. Pedimos pela graça de reconhecer sua presença em nossas vidas, especialmente durante os tempos desafiadores, e buscamos momentos de clareza e compreensão que aprofundem nossa fé e nos aproximem dele. Ao orar, buscamos a sabedoria para ver além de nossas circunstâncias imediatas, encontrando significado e propósito mais profundo em nossas experiências. Pedimos a bênção da coragem para mudar nossas perspectivas e crenças quando confrontados com a verdade divina, assim como o centurião fez ao pé da cruz. Amém. A pergunta do dia é: você já teve um momento como o centurião romano, onde testemunhar um evento significativo mudou completamente sua perspectiva ou crenças? Obrigado por assistir e esperamos vê-lo novamente em nosso canal. Inscreva-se agora e compartilhe o link com um amigo.